Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus amados, eu vim aqui falar de algo que nós estamos vendo aí no noticiário de hoje, né? Algo assim muito triste. E que eu achei por bem falar um pouquinho aqui no nosso canal também, né? Notícia é bom a gente trazer. E me fez pensar e quero trazer, baseado nisso aqui, uma palavra de Deus para você. Nós estamos vendo aí no noticiário a morte do rei Pelé, considerado rei, né? Por muitos, por ser um grande jogador de futebol, com uma história de muitas vitórias, né? Muitas vitórias mesmo. Mas que infelizmente a sua vida chegou ao final, como de todo o mundo um dia chegará, né? Um homem que veio de uma origem humilde, né? E teve assim êxito naquilo que ele fez. Foi um homem que amou a sua profissão, trabalhou no que ele gostava de trabalhar. Isso é muito bom, né? Quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta. E foi muito bom a vida dele. Então, eu tenho certeza que ele teve uma vida feliz naquilo que ele gostava de fazer, que era o futebol, jogar futebol. Então, aquele homem colecionou vitórias na sua vida, colecionou alegria naquilo que ele fazia, teve êxito Se na desse sua para profissão. fazer um E replay baseado em na minha tudo isso, vida, eu comecei a pensar e quis trazer talvez esse se eu vídeo aqui pra você, nesse canal, tivesse feito falando um pouquinho sobre o isso. meu último gol com a seleção brasileira, Eu tive eu pensando gostaria. em toda a repercussão que nós estamos vendo da morte de Pelé, não só no Brasil e Argentina, não existe lugar. Hoje estão falando de Pelé, vão falar aí essa semana, né? Vai falar, contar toda a sua história, toda a sua trajetória de vida. Mas por que isso? O que faz ele de diferente das demais pessoas? Para que ele tenha essa notoriedade toda. Sabe por quê? Porque ele foi um dos maiores jogadores de futebol que já pisou na história humana. Um dos maiores jogadores na história do futebol de campo foi Pelé. E eu tive pensando assim, na época que ele jogou, na sua época, quantas pessoas jogaram e tiveram oportunidades como ele, foram para os mesmos times de futebol, como o Pelé jogou, e não conseguiu o mesmo êxito que Pelé conseguiu. Eu quero falar para vocês aqui algo interessante sobre isso. Sabe por quê, amados? Cada pessoa que nasce, ela nasce com uma habilidade, exclusivamente para uma determinada coisa. Deus, quando permite que alguém nasça, põe dentro dele uma habilidade. Assim como um cantor que não serve a Cristo, mas tem uma voz belíssima, né? Não serve, mas tem uma voz belíssima. Não é um levita do Senhor, mas canta e canta muito bem. Obviamente, nós sabemos disso. Isso ali é uma habilidade que foi dada por Deus. Um jogador de futebol como Pelé, que, como eu disse no início, na sua época teve pessoas que tiveram a mesma oportunidade ou até mais oportunidade que ele, mas não conseguiu ter o êxito que ele teve. O que faz ele de diferente é porque ele é melhor, é porque ele tinha algo super especial? Não. O que fez de Pelé ser o que ele era, com certeza ele não sabe disso, acredito que não sabe, né? Mas é assim, o que fez ele diferente era a habilidade que ele tinha, que foi dada por Deus. Muitas pessoas têm habilidade e não reconhecem a Deus por ter dado a sua habilidade. E o que fez ele se tornar grande é porque ele trabalhou justamente na habilidade que lhes foi dada, mesmo sem ele saber que ele tinha essa habilidade.
Imagina o seguinte, eu tenho uma habilidade dada por Deus. Deus me deu uma habilidade, com certeza. E eu quero fazer uma outra coisa. Eu quero ter uma outra profissão, eu quero trabalhar. Eu posso trabalhar sim. Eu posso fazer qualquer coisa da vida, mas não vai me tornar grande, não vai me fazer crescer o quanto eu cresceria se eu estivesse na minha habilidade, se eu estivesse trabalhando naquilo para o qual eu nasci para fazer, aquilo que eu tive facilidade para fazer. Todo mundo nasce com facilidade para alguma coisa, com habilidade para alguma coisa que relaciona-se à profissão, ao que vai fazer essa pessoa ser sustentada. Uns nascem para ser agricultores, outros nascem para ser cantor, outros nascem para ser médico, ser enfermeiro, outros nascem para ser professor. Como a própria Bíblia diz que Deus chamou na igreja uns para mestre, outros para doutores, outros para apóstolo, outros para evangelista, outros para diácono. Isso é o que é? Isso é habilidade. E ele teve a habilidade de jogar futebol. E ele acabou conseguindo mesmo, sem saber, com certeza, usando a sua habilidade. E isso fez dele grande. Fez dele ser o que é hoje, reconhecido mundialmente. A sua morte é notícia em todos os jornais. Há uma importância muito grande que a notícia principal, capa de jornal, é a morte de Pelé. Por quê? Porque ele foi grande naquilo que ele fez. Mas não foi grande porque ele era melhor do que os outros da sua época. Ele foi grande porque ele usou habilidade. Ele caiu de paraquedas justamente na habilidade que ele tinha. Porque às vezes não é fácil reconhecer a nossa habilidade. Só Deus para mostrar para mim qual é o meu chamado. O que eu nasci para fazer. Só Deus que pode mostrar isso. E muita gente, mesmo sem conhecer a Deus, acaba meio que caindo de paraquedas justamente em fazendo aquilo que ele tem habilidade para fazer. E aí se torna essa pessoa monstruosa no seu nome, que se tornou o Rei Pelé. Eu quero te falar uma coisa para você. Você também tem uma habilidade. Você que está vendo esse vídeo tem uma habilidade, com certeza tem uma habilidade. E você precisa trabalhar na habilidade que Deus ele determinou para você fazer. Você precisa trabalhar. Quando você ora a Deus e Deus mostra a sua habilidade, você trabalha, desenvolve a sua profissão, a sua vida naquela habilidade, usando aquela habilidade que Deus te deu, você crescerá, você se tornará uma pessoa grande. Pelé é considerado aí o rei do futebol, né? E o rei do futebol morreu, como qualquer ser humano. Um homem grande em termos financeiros, um homem grande em termos de nome, mas infelizmente a sua vida chegou ao fim. E até o rei do futebol vai ter que se prostrar diante do rei dos reis, que é Jesus Cristo de Nazaré. Até o rei do futebol vai ter que se prostrar diante do rei dos reis, que é Jesus Cristo de Nazaré, né? Todos terão que se prostrar. Não importa se é grande ou se é pequeno. Ele é grande porque usou o que foi lhes dado, colocou na sua mão, usou na sua totalidade, não deixou nada para trás. E nós precisamos fazer isso. Isso é um exemplo, sabe? A gente precisa pensar, não é verdade? A gente precisa pensar. Por que algumas pessoas crescem, desenvolvem na vida, outras não? Por que algumas pessoas conseguem chegar a lugares altos e outras não? Será que está determinado nos céus que alguém vai ser grande, outro vai ser pequeno, alguém vai ser grande jogador de futebol como um Pelé, e o outro vai ser uma pessoa que nasceu para viver debaixo da ponte? Não, isso não tem nada a ver. Simplesmente é porque tem pessoas que tem pessoas. Aqui existem vários casos. O caso de Pelé, por exemplo, eu acredito que ele caiu de paraquedas na sua habilidade. Ele não sabia. Não é crente, não sabia. Deus não havia revelado. Mas ele caiu de paraquedas na sua habilidade. Outros já não deram essa sorte, vou usar essa palavra sorte, não deram essa sorte de cair na sua habilidade para a qual ele foi chamado. Outros não tiveram essa mesma sorte, né? Então, por isso estão aí tentando coisas que não foi chamado para fazer e não consegue fazer, não consegue desenvolver, não consegue ter êxito. E tem aqueles, né,
que eles não sabem o que fazer, não precisa de direção, precisa ser orientado, né? As pessoas que para chegar à sua habilidade precisa de orientação de outras pessoas que têm a habilidade de orientar. Olha para vocês, tem a habilidade de orientar. Foi dado por Deus uma habilidade de orientar. Então, é isso. A habilidade faz a gente se tornar grande na nossa profissão. Pelé é grande na sua profissão. Talvez não era grande em outras áreas. Áreas familiares, por exemplo, talvez não era grande. Talvez não era grande em muitas coisas. Mas na área da profissão, ele foi um cara grande. E nesse momento de dor, né, que a família está enfrentando, que os amigos, vai aqui toda a nossa solidariedade, eu, Pastor Leandro, esse canal aqui, né, toda a solidariedade aqui, a família de Pelé, né, esse grande jogador de futebol, que infelizmente chegou ao final da sua vida. Espero eu que ele tenha reconhecido Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, que Deus abençoe você, que você pense nisso. Use a sua habilidade, use na sua totalidade. Use na sua totalidade, pois cada um foi chamado para fazer alguma coisa. Então é isso aí. Deus abençoe sua vida e era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se desse para fazer um replay na minha vida, talvez se eu tivesse feito o meu último gol com a seleção brasileira, eu gostaria.